Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, tá? Que tenham tido um excelente final de semana e um começo de semana, né? Então vamos conversar um pouquinho hoje na continuação de fenômenos dos transportes. Hoje nós vamos falar um pouquinho como é que a gente mede a pressão atmosférica, qual é o valor em quilonewton por metro quadrado da pressão atmosférica, como é que a gente chega nesse valor, tá? E vamos resolver também alguns exercícios. Vamos falar sobre o princípio de Pascal também, que é interessante, quando você aplica a pressão em um fluido, o que acontece. E depois temos alguns exercícios para resolver, tá? Então, o vídeo aula de hoje, nós vamos percorrer por esses caminhos aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, como é que a gente vai medir a pressão atmosférica? Então teve um cara chamado Torricelli, né, que criou esse aparelho chamado barômetro de Torricelli. Então barômetro é aquilo que mede pressão, de Torricelli porque foi ele que fez, né, Torricelli, mas eu leio Torricelli. E é o mesmo Torricelli lá da física, lá, lembra? Quem lembra do V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S? É aquele Torricelli. Então olha só o que ele fez. Ele colocou um recipiente, aqui ó, em azul, um recipiente cheio de mercúrio. Hg, né, é a simbologia química do mercúrio, né? E aí tem esse recipiente. E o mercúrio, ele conhece algumas coisas do mercúrio. Como, por exemplo, a gente conhece a densidade do mercúrio. A gente sabe que a densidade do mercúrio é 13.600 quilogramas a cada metro cúbico. 13.600 quilogramas a cada metro cúbico. Beleza. E aí, olha o que a gente vai fazer para descobrir. Pegou-se um cilindro de vidro, com vácuo dentro dele. Então você pega um cilindro de vidro e retira todas as moléculas de oxigênio dentro dele. Quando você retira, fica vácuo lá. Quando tem vácuo, significa que a pressão é zero. Porque pressão são as moléculas de ar batendo, né? A pressão que a atmosfera faz em você, as moléculas atingindo o nosso corpo. Tá? Isso é pressão. Se não tem nenhuma molécula aqui dentro, então a pressão ela é zero ali dentro. E aí olha que legal, você pega esse tubo e você coloca, ele é lacrado em cima e você lacra ele embaixo com uma tampa para fazer o vácuo. E você mergulha dentro do mercúrio e retira a tampa de baixo. Bom, como vocês sabem, como tem pressão aqui dentro, empurrando esse líquido. Que pressão? Atmosfera, que está aberto para a atmosfera. Como tem essa pressão aqui dentro e aqui dentro não tem pressão, bom, tem um cara que empurra aqui e aqui ninguém empurra, o que começa a acontecer com o líquido, pessoal? Olha o que começa a acontecer com o líquido, ele começa a subir. O líquido começa a subir, e aí uma hora ele para. Ele sobe e uma hora ele para. E não volta a descer, ele para ali. Ele estabiliza ali. Ele estabiliza no momento em que essa coluna faz força para baixo, igual do lado de fora a pressão atmosférica faz força. É isso que acontece. Então ele sobe essa colunona aí. Essa colunona bacana aí. E aí, nota-se, galera, que se você medir a altura dessa coluna em relação ao líquido, né? O Torricelli mediu, né? Não é nota-se nada. O Torricelli que notou, ele mediu e descobriu que aqui tinha exatos 760 milímetros. 760 milímetros. Então a altura daquela coluna de mercúrio dava 760 milímetros, beleza? E aí, galera, a gente vai pegar os nossos conhecimentos lá de hidrostática, porque agora esse fluido está estabilizado, está parado, né? A gente vai pegar os nossos conhecimentos de hidrostática e aplicar aqui. Olha o conhecimento que eu vou aplicar. Eu vou pegar um ponto aqui, ó, na superfície aqui, ó, chamado de A.
E eu vou escolher um outro ponto bacana, mas olha só, na mesma altura e dentro do mesmo fluido. Só que olha o lugar onde eu escolhi, estrategicamente. Chamei de B. E aí, o que a gente sabe pela lei de Stevin? O que a gente sabe por Stevin? Pontos submersos na mesma altura possuem a mesma pressão, tá? Então imagine só, a pressão aqui no fundo é igual para qualquer ponto aqui no fundo, porque estão à mesma profundidade. Então a pressão aqui, ó, é a mesma, porque está no mesmo fluido e na mesma altura. Então a gente sabe que PA é igual a PB. Vou escrever isso aqui, ó. Pressão em A é igual a pressão em B. Isso a gente sabe. Só que, olha só que interessante, galera. Olha só que interessante. Vou escrever um pouquinho para a esquerda. Pressão em A é igual a pressão em B. Agora, olha que interessante que eu vou escrever. Quem é a pressão em A? Galera, a pressão em A é um ponto que está na superfície do fluido. Está na interface fluido-ar. Então, quem está exercendo pressão aqui, ó, é o ar, que é a famosa pressão atmosférica, tá? É a pressão que a atmosfera faz no fluido, é a pressão em A, beleza? Tá, agora quem é a pressão em B? Quem é a pressão em B? A pressão em B, pessoal, dá uma olhada ali, ó, olhando para a situação. A pressão em B é a mesma que em A, mas se eu olhar para cima de B, tem um monte de fluido em cima de B. E como é que calcula a pressão quando tem um monte de líquido acima da gente? Bom, olha só, você vai calcular a pressão nesse ponto mais, quem lembra? A altura que dá, a pressão que dá por um líquido acima de você é calculada como ρ vezes G vezes H, pela lei de Stevin. Então, qual vai ser a pressão em B? A pressão aqui, que é do vácuo, que é zero, né? A pressão do vácuo é zero. É zero mais quem? Olha, lembra da aula? Rho, G, H. Essa é a pressão que a gente faz quanto mais profundo eu tenho. Lembra, nós fizemos muitos exercícios de mergulhadores. Qual era a pressão que mergulhadores experimentavam, né? Rho, G, H. Era isso, densidade vezes a gravidade vezes a altura, a profundidade, né? Submersa. Beleza? Então, pressão em A é atmosférica, a pressão em B vai ser zero, que é o vácuo, mais ρGH. Se uma é igual a outra, então pressão atmosférica é igual a ρGH. Então eu vou escrever isso, ó. Pressão atmosférica é igual a ρGH. Só que esse ρ, galera, esse ρ é do mercúrio, porque quem está acima daquele ponto é o mercúrio. Então é o ρ do Hg. É o ρ do Hg. Beleza? Bom, só para a gente terminar a continha e entender da onde veio os valores de pressão atmosférica, né? Da onde veio? Vamos fazer essa conta aqui agora, ó. Vou puxar para cá, ó. Pressão atmosférica é igual a ρ do mercúrio, 13.600 kN por metro cúbico. Gravidade. Aqui tem um problema, né? Porque a gravidade ela tem um valor variável dependendo da altitude que você se encontra. A gravidade tem valores que mudam. Claro que muda muito pouco, mas muda. Então ela é mais ou menos no nível do mar, 9,8, 9,81, tá? Então alguns valores próximos que você pode colocar. Então, ó, 9,81 vezes H. H não é a profundidade que o ponto B está? O ponto B está a 760 milímetros de mercúrio. Como é mili, né? 10 a menos 3, então fica 0,760, 0,76.
Beleza? Então, se você calcular essa pressão atmosférica, você vai chegar num valor aproximadamente 101,396. 101,396, vírgula, deixa eu fazer aqui, vírgula 16. Vou colocar vírgula 2. E aí a unidade é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Newton por metro quadrado é o mesmo que Pascal. Então tá lá nas unidades do SI, beleza? Então aqui estava quilograma, né? Se você multiplicar pela aceleração da gravidade, vai cancelar, vai sobrar Newton por metro quadrado apenas, bonitinho. Beleza? Essa é a forma que a gente descobriu, né, que Torricelli descobriu para medir a pressão atmosférica, né? Existe um valor padrão que a gente utiliza para a pressão atmosférica sendo 101,325. É um padrão que a gente usa, 101,325. Quando alguém fala, quanto vale 1 atm? 101,325. Por que o meu deu 396? Porque a aceleração da gravidade não é exatamente 9,81 e também não é 9,80. É um valor intermediário ali. E depende também, se você estiver em La Paz ou se você estiver no nível do mar, essa conta vai variar. Mas de qualquer maneira você sabe que a pressão atmosférica ela é mais ou menos este valor, tá? O valor que a gente encontra padrão, 101,325, tá? Pascal. Legal, né? Essa forma de medir pressão, não é isso? Bom, então eu vou recortar o vídeo aqui e vou continuar gravando mais em outros vídeos, beleza? Por hora aqui foi muito legal aprender como se mede a pressão atmosférica. Valeu!